Bom dia! Iremos apresentar o seminário sobre sistema sensorial e motor e o nosso tema é o olho. O nosso grupo é composto por eu, Marília, Eduarda Lira, Pedro Augusto, Suelen Coelho, Tawane Cossa e Vanessa Hellman. Farei uma pequena introdução sobre o que falaremos em nosso trabalho. A visão é um sentido notável. A luz atinge nossa retina após ser refletida pelos objetos ao redor. Ela consiste em uma energia eletromagnética emitida em formas de onda. O sistema visual dos mamíferos começa pelo olho, e podemos comparar o olho a uma câmera. Ainda estudaremos o olho e a retina, como a luz transmite a informação até o sistema visual, como o olho forma as imagens sobre a retina e como esta converte a energia luminosa em sinais neurais, que podem ser utilizados para extrair informações sobre diferenças de luminância e de atributos da cor. Propriedades da luz. O sistema visual utiliza a luz para formar imagens do mundo ao nosso redor. A seguir, veremos sobre a propriedade física da luz e suas interações com o ambiente. Luz é a porção da radiação eletromagnética que é visível aos nossos olhos. Radiação eletromagnética, ela está presente em toda parte ao nosso redor. Ela origina-se de diversas fontes, como por exemplo antenas de rádio, telefones móveis, máquinas de raio-x e do Sol. A onda. Ela possui comprimento, que é a distância entre os sucessivos pico ou vale, frequência, que é o número de ondas por segundo, amplitude, que é a diferença da altura entre o topo do pico e o fundo do vale da onda. Espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é a distribuição das ondas eletromagnéticas visíveis e não visíveis. O olho humano é capaz de discernir uma pequena parcela de todas as radiações eletromagnéticas existentes. O espectro eletromagnético visível inicia na frequência que corresponde à luz vermelha e termina na frequência da luz violeta. A óptica. Óptica é o estudo dos raios de luz e suas interações. A reflexão é causada pela luz que incide sobre uma superfície e retorna dentro do mesmo meio. A absorção é a transferência de energia luminosa para uma partícula ou superfície. E as imagens formam-se no olho por refração, que é o desvio de raios de luz que pode ocorrer quando viajam de um meio transparente para outro. A estrutura do olho. A pupila é a abertura que permite que a luz entre no olho e alcance a retina. A pupila está envolta pela íris, cuja pigmentação origina aquilo que chamamos de cor dos olhos. A pupila e a íris são cobertas por uma superfície vítrea transparente, a superfície externa do olho, a córnea. A córnea está em continuidade com a esclera, o branco dos olhos, que constitui a resistente parede do globo ocular. Inseridos na esclera estão 3 pares de músculos, os músculos extraoculares, os quais movimentam o globo ocular dentro das órbitas. Estes músculos normalmente não são visíveis, pois localizam-se atrás da conjuntiva, uma membrana que se dobra para trás desde a parte interna das pálpebras, aderindo-se à esclera. O nervo óptico, reunindo os axônios da retina, emerge do olho em sua parte posterior, atravessa a órbita e alcança a base do encéfalo, próxima à glândula hipófise. Aparência oftalmoscópica do olho. Outro modo de vermos o olho é através do oftalmoscópio, um aparelho que permite examinar o fundo do olho, como visto através da pupila, mostrando a retina, como podemos observar na figura. A característica mais evidente na retina, quando vista ao oftalmoscópio, são os vasos sanguíneos em sua superfície. Esses vasos retinianos se originam de uma pálida região circular, a papila óptica, que é também o ponto pelo qual as fibras do nervo óptico atravessam a retina, saindo do olho. Ok, agora falando um pouco da formação da imagem pelo olho. O nosso olho, ele captura os raios de luz que são refletidos ou emitidos pelos objetos no ambiente que nos rodeia, né? E ele focaliza esses raios de luz sobre a nossa retina, formando as imagens assim. Essa focalização dos objetos, ela vai ser resultado da combinação dos poderes de refração da córnea e do cristalino. Porém, a córnea é que vai ser a lente responsável pela maior parte do poder de refração dos nossos olhos. O motivo disso é que a luz vai atingir o olho ao se propagar pelo ar, e a córnea tem sua maior parte constituída por água. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais a refração ocorre, porque a luz viaja mais devagar na água do que no ar. Então, menos refração vai ser produzida pelo cristalino, já que a sua constituição aquosa vai se assemelhar muito com a dos humores aquoso e vítreo.
Bom, como eu disse no slide anterior, a córnea é a responsável pela maior parte do poder de refração dos nossos olhos. Então, pensando nisso, imagine que você está olhando para uma estrela no céu, como essa imagem aí no slide. A estrela está emitindo luz em todas as direções, mas por conta da distância, os raios de luz que chegam aos nossos olhos são praticamente paralelos. Esses raios atingem nossa córnea de um lado ao outro. Mas apesar disso, nós vemos a estrela como um pontinho de luz e não como se fosse uma mancha clara. Isso acontece porque o olho faz uso dessa refração para focalizar a luz da estrela que chega até a córnea, curvando seus raios para que eles convirjam sobre um único ponto na retina. Não esqueça que, conforme falado anteriormente, quando a luz atravessa por um meio onde a sua velocidade é menor, ela curva sua direção perpendicularmente à superfície que separa os meios, que é o que ocorre quando a luz incide sobre a córnea e passa do ar para o humor aquoso. Nós podemos observar que na figura, os raios de luz que cruzam ali pelo centro do eixo óptico do olho, perpendicular à superfície da córnea, chegam ali diretamente na retina, sem mudar de direção nem nada. Já os raios de luz que chegam pela superfície curvada da córnea, ou seja, chegam por outros ângulos, né? Eles mudam de direção, de modo que convirjam na parte posterior ali do olho. Ainda sobre essa figura, a parte ali denominada distância focal vai dizer respeito à distância da superfície refratora até o ponto onde os raios de luz vão convergir. Essa equação mostrada ali embaixo, na figura, ela nos apresenta que a recíproca da distância focal em metros é usada como unidade de medida denominada dioptria. O poder de refração da córnea é então cerca de 42 dioptrias. Além disso, nós não podemos esquecer que o poder de refração depende da diminuição da velocidade da luz na interface ar-córnea. Se substituíssemos o ar por outro meio que seja atravessado pela luz com a mesma velocidade que ela atravessa o olho, o poder de refração da córnea seria eliminado. Por isso que quando a gente abre o olho embaixo da água, a interface água-córnea é incapaz de focalizar uma imagem. Agora falando um pouco sobre o processo de acomodação pelo cristalino. Embora a córnea seja responsável pela maior parte da refração do olho, o cristalino também contribui com cerca de uma dúzia de dioptrias adicionais para a formação de uma imagem nítida de um ponto distante. Mas o mais importante é que o cristalino está envolvido na formação de imagens nítidas daqueles objetos mais próximos da gente, né? De uma distância menor de 9 metros em relação ao nosso olho. Esses raios, eles divergem a partir de uma fonte de luz ou de um ponto sobre um objeto, e será necessário um maior poder de refração para focalizá-los na retina. Esse poder extra de focalização, ele será fornecido pela mudança na formatura do nosso cristalino, no processo que a gente chama de acomodação. É importante lembrar que os músculos ciliares, eles formam um anel ao redor do nosso cristalino. Durante o processo de acomodação, esses músculos se contraem e aumentam de volume, fazendo a área de dentro do anel diminuir. O livro nessa parte, né, ele faz uma analogia com uma rosquinha. Então, quando os músculos ciliares, que seriam essa parte da rosquinha, né, de fora, quando eles se contraem, aquele buraquinho do meio da rosquinha ficaria menor. Então, consequentemente, o cristalino, por conta da sua elasticidade natural, ele se torna mais arredondado, e esse arredondamento aumenta a curvatura da superfície do cristalino, aumentando assim o seu poder de refração. Conforme ilustrado nessa imagem aqui que a gente pode ver, para o olho focalizar um ponto distante não é necessário muita refração. O músculo ciliar relaxa, distendendo as fibras da zona ciliar que levam ao achatamento do cristalino. Já na imagem de baixo, os objetos que estão mais próximos necessitam de um maior poder de refração, que se torna possível com a forma mais arredondada do cristalino, que também é obtida pela contração do músculo ciliar. A capacidade de acomodação do cristalino, ela é alterada conforme a nossa idade. Uma criança pequena vai conseguir focar objetos muito próximos do seu nariz, mas muitos adultos de meia idade não conseguem focar objetos a uma distância menor do que o comprimento de um braço. Aí que entram os óculos para ajudar a gente. Agora falando sobre o reflexo pupilar à luz.
A pupila também contribui para as qualidades ópticas dos olhos. Ela se ajusta continuamente a diferentes intensidades de luz no ambiente. Nós conseguimos verificar esse fenômeno facilmente. É só irmos até um espelho, apagarmos a luz e acender e observar como a nossa pupila muda de tamanho, né? Esse reflexo pupilar à luz, ele envolve conexões entre a retina e neurônios do tronco encefálico, que controlam os músculos que constringem a pupila. Uma curiosidade interessante sobre esse reflexo é que ele é consensual, ou seja, mesmo que a luz atinja apenas um dos olhos, ela vai provocar a contração pupilar nos dois olhos. Inclusive, quando as pupilas não apresentam o mesmo tamanho, essa ausência do reflexo pupilar consensual à luz é geralmente considerado sinal de algum distúrbio neurológico grave, localizado no tronco encefálico. E uma vantagem da constrição pupilar produzida pelo aumento de luz é o aumento da profundidade de foco, que se assemelha à diminuição da abertura da lente de uma câmera fotográfica. Dessa forma, nós podemos fazer os objetos distantes parecerem menos ou mais desfocados. Agora eu vou apresentar dois conceitos simples rapidamente. O primeiro é o conceito do campo visual, que nós temos que entender que a estrutura dos nossos olhos e a sua localização no nosso crânio, elas limitam o quanto podemos ver o mundo em determinado momento. O campo visual, então, vai ser o total do espaço que pode ser visto pela retina quando o olhar é fixado diretamente à frente. O livro nos dá um exercício para mapear o nosso campo visual, que consiste basicamente em você procurar um ponto reto olhando para frente, um ponto, fixar o seu olhar, pegar a sua mão, pegar uma caneta, um lápis, e enquanto você olha fixamente para o ponto reto da sua visão, você segura a sua caneta com a sua mão estendida para frente e você vai colocando ela para o lado até você não conseguir enxergar mais a caneta sem desviar desse teu ponto fixo que tu tá olhando. Depois você faz a mesma coisa para o outro lado, para cima e para baixo. E esse vai ser o seu campo visual. E agora o conceito de acuidade visual diz respeito à capacidade do olho de distinguir entre dois pontos próximos. E isso depende de diversos fatores, mas principalmente do espaçamento dos fotorreceptores na retina e da precisão da refração dos nossos olhos. A anatomia microscópica da retina. Agora a gente vai falar um pouco sobre a conversão da energia luminosa em atividade neural. O sistema básico do processamento de informação na retina é composto pelos fotorreceptores, que são a via mais direta para o processamento de informação e eles respondem à luz. As células bipolares, que o potencial de suas membranas são influenciados pelos fotorreceptores, que são as células que eles estão conectados. As células ganglionares, que disparam um potencial de ação em resposta à luz e projetam pelos seus axônios, e daí propagam esse impulso através dos nervos ópticos, que estão fora do olho, e assim vai para o resto do encéfalo. As células horizontais, que recebem aferentes dos fotorreceptores e projetam neuritos lateralmente das células bipolares. E, por fim, as células amácrinas, que recebem aferentes das células bipolares e projetam-se lateralmente para influenciar as células ganglionares, as células bipolares e também amácrinas vizinhas. A gente precisa considerar 3 pontos, que as células sensíveis à luz na retina são apenas os fotorreceptores, cones e bastonetes. Uma única exceção são alguns tipos de células ganglionares, mas isso é muito incomum. As células ganglionares são a única fonte de saída da retina, e as células ganglionares também são os únicos neurônios na retina que disparam potencial de ação. A organização laminar da retina. A retina é organizada em camadas, que são essas lâminas. Essa organização é ordenada de forma contrária. A luz precisa atravessar o humor vítreo, as células ganglionares, as células bipolares e assim os fotorreceptores. Um dos motivos dessa inversão é a posição do epitélio pigmentar, que ela está após os fotorreceptores. E esse epitélio pigmentar, eles absorvem qualquer luz que atravesse completamente a retina. As camadas celulares da retina são designadas com relação ao centro do globo ocular,
ou seja, elas são de dentro para fora. Então, dessa forma, os fotorreceptores são a parte mais externa da retina e a camada das células ganglionares são a parte mais interna da retina. Seguindo essa lógica de dentro para fora, e a gente pode acompanhar também pela imagem que está ali do lado, as camadas elas estão dispostas da seguinte forma. A primeira é a camada das células ganglionares, que é a parte mais interna e contém os corpos celulares das células ganglionares. A segunda é a camada plexiforme interna, que contém os contatos sinápticos entre as células bipolares, amácrinas e ganglionares. A terceira é a camada nuclear interna, que contém os corpos celulares das células bipolares, horizontais e amácrinas. A quarta é a camada plexiforme externa, onde os fotorreceptores estabelecem contatos sinápticos com as células bipolares e horizontais. A quinta é a camada nuclear externa, que contém os corpos celulares dos fotorreceptores. A sexta é a camada dos segmentos externos dos fotorreceptores, que contém os elementos fotossensíveis da retina. E por último, vem o epitélio pigmentar, que, como eu já falei, eles absorvem qualquer luz que atravesse completamente a retina. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura de um fotorreceptor. São os fotorreceptores que convertem a radiação eletromagnética em sinais neurais. E na nossa retina existem dois tipos, os cones e os bastonetes. A estrutura de um fotorreceptor ela é dividida entre um segmento externo, um segmento interno, um corpo celular e um terminal sináptico. É no segmento externo que possui uma pilha de discos membranosos e nas membranas desses discos existem fotopigmentos, que eles são sensíveis à luz. A gente consegue diferenciar entre cones e os bastonetes pelos formatos dos seus segmentos externos. Os bastonetes eles possuem um segmento longo e cilíndrico com muitos discos membranosos, e todos os bastonetes possuem o mesmo fotopigmento. Já os cones eles possuem um segmento mais curto e que gradualmente vai diminuindo de espessura. Então eles contêm um número menor de discos membranosos. Existem 3 classes de cones e cada um deles possui um fotopigmento diferente. Os cones eles são responsáveis pela nossa visão de cores. Na iluminação noturna, ou seja, nas condições escotópicas, apenas os bastonetes contribuem para a nossa visão. E na iluminação diurna, que são condições fotópicas, são os cones que contribuem para a nossa visão. Diferenças regionais na estrutura da retina e suas consequências na visão. A gente consegue perceber naquele gráfico que os cones, representados pela linha azul, têm uma grande concentração na retina central, que é a fóvea. Os cones eles têm uma concentração bem menor na retina periférica. E os bastonetes, representados pela linha vermelha, eles estão em grande concentração na retina periférica e ausentes na fóvea. Num corte transversal da retina, a fóvea parece como se fosse uma depressão. E ela tem essa aparência porque as células acima dos fotorreceptores eles se deslocam lateralmente para permitir que a luz atinja os fotorreceptores sem passar pelas demais camadas. E assim maximiza a acuidade visual da fóvea. A nossa visão central ela é cega em condições escotópicas, ou seja, em condições com baixo nível de luz. Isso ocorre porque os bastonetes eles respondem melhor a baixos níveis do que os cones. Só que na nossa fóvea, na retina central, só são encontrados cones e os bastonetes só são encontrados na retina periférica. Por isso que a nossa visão central ela é cega em condições com baixo nível de luz. Os cones eles são responsáveis pela percepção de cores. Por isso que a gente é incapaz de perceber diferença de cor à noite, porque só os bastonetes estão ativos. Então, objetos coloridos, um objeto vermelho, um objeto amarelo, a gente vai enxergar eles da mesma cor, ou seja, como se fosse uma falta de cor nesses objetos coloridos. Oi, meu nome é Eduarda. Eu vou falar então da fototransdução,
que é a forma como os fotorreceptores, que são os cones ou os bastonetes, traduzem a energia luminosa em alterações do potencial de membrana. Então, o que acontece? Esses fotorreceptores são células que captam a luz que chega na retina e transmitem para o cérebro em forma de impulso nervoso, né? Então, é a forma, por esses fotorreceptores, que a informação da luz chega no sistema nervoso. Aqui tem um passo a passo, desde quando a luz chega na retina, atingindo os fotorreceptores, até o potencial de membrana ser alterado. Então, quando os fotorreceptores são atingidos pela luz, eles acabam estimulando os fotopigmentos, que ativam a proteína G, que ativam uma enzima efetora, acabam alterando a concentração citoplasmática de um segundo mensageiro e acabam gerando o fechamento de canal iônico. E o potencial de membrana é alterado. Então, nesse slide, ele fala um pouco do que acontece com os fotorreceptores quando eles são atingidos pela luz. Então, no slide anterior tinha um passo a passo, e agora ele fala o que acontece nesse passo a passo. Então, os fotorreceptores eles são hiperpolarizados em resposta à luz. Se vocês observarem a imagem, vocês vão ver que no escuro acontece a despolarização da membrana e quando tem luz acontece a hiperpolarização da membrana. Por quê? Porque no escuro, o potencial de membrana no segmento externo dos bastonetes é menos 30 mV, porque é um influxo constante de Na, sódio, que é uma corrente positiva, através de canais especiais chamados de corrente do escuro. Esses canais de sódio são mantidos abertos por uma alta concentração de monosfosfato de guanosina cíclico, que é o GMPC. Esse GMPC é reduzido na presença de luz, e daí determina o fechamento dos canais de sódio, tá? Então, o que acontece? O GMPC, na presença da luz, é reduzido. E daí, esse GMPC que estava mantendo o canal de sódio ativo, ele acaba fechando ele. E como o sódio é positivo, vai então, quando tiver luz, vai hiperpolarizar a membrana. Dessa forma, então, os fotorreceptores são hiperpolarizados em resposta à luz, pois o potencial da membrana torna-se mais negativo. A resposta hiperpolarizante à luz é iniciada pela absorção da radiação eletromagnética pelo fotopigmento. Então, a luz, quando é absorvida pelo fotopigmento, e o nome desse fotopigmento é rodopsina, a luz é absorvida nas membranas dos discos dos bastonetes por esse fotopigmento. E a rodopsina, então, é uma proteína receptora com um agonista previamente ligado. A proteína receptora é denominada opsina e o agonista previamente ligado é denominado retinal, e é um derivado da vitamina A. A absorção de luz determina uma alteração na conformação do retinal, e essa alteração na conformação do retinal ativa a opsina, causando um tipo de desbotamento, que acaba alterando, porque altera a capacidade de absorção da luz da rodopsina, que passa a absorver diferentes comprimentos de onda. Esse desbotamento estimula uma proteína G, que é chamada de transducina, que por sua vez ativa a enzima efetora fosfodiesterase, que hidrolisa o GMPC, reduzindo suas concentrações, determinando o fechamento dos canais de Na e a hiperpolarização da membrana. Então, acontece todo esse processo para que ocorra a hidrólise do GMPC e fechando os canais de Na.
Agora eu vou falar então da amplificação do sinal. Essa amplificação do sinal, né, que possibilita ao sistema visual uma sensibilidade a pequenas quantidades de luz, é causada por uma cascata bioquímica, podemos dizer assim. Então, o que é essa cascata bioquímica? É porque muitas moléculas da proteína G são ativadas para cada molécula de fotopigmento. E cada enzima de PDE, que é aquela enzima efetora fosfodiesterase, cada enzima PD ativada hidrolisa mais de uma molécula de GMPC. Então, isso gera uma cascata bioquímica que torna possível ao sistema visual uma incrível sensibilidade a pequenas quantidades de luz. Então, agora eu falei dos bastonetes, né? Agora eu vou falar dos cones, que os cones eles promovem a visão durante o dia, porque eles necessitam de uma maior necessidade de energia para que ocorra o desbotamento. Então, por que acontece isso? Durante o dia, com a luz, há uma queda nos níveis de GMPC, nos bastonetes, até um ponto em que a resposta à luz torna-se saturada. Isso não acontece nos cones, né? Nos cones, então, eles precisam de muito mais energia luminosa para que ocorra o desbotamento. Então a gente se pergunta qual a diferença entre os dois, né? Por que que um precisa de um maior nível de energia para que ocorra o desbotamento, né? A diferença entre os dois está nas opsinas. Cada cone tem uma das 3 opsinas que conferem aos fotopigmentos diferentes sensibilidades espectrais. Então podemos falar que tem cones para o azul, ou para o baixo comprimento de onda, cuja ativação máxima se dá pela luz com comprimentos de onda de aproximadamente 530 nanômetros, cones para o verde, ou para o médio comprimento de onda, cuja ativação máxima ocorre em um comprimento de onda de aproximadamente 530 nanômetros, para o vermelho, ou para o comprimento de onda longo, cuja ativação máxima ocorre com um comprimento de onda de aproximadamente 560 nanômetros. Então, aqui nesse slide fala um pouquinho da percepção das cores e da teoria tricromática do von Helmholtz. Eu não sei falar o nome dele, mas na teoria deles, dos dois, de acordo com essa teoria, o encéfalo atribui cores com base em uma comparação da leitura fotométrica dos 3 tipos de cones. Então, quando todos os tipos de cones são igualmente ativos, como no caso da luz de amplo espectro, percebemos o branco. Nesse slide, a gente tem um trechinho que eu retirei do trecho, em que fala que não está correto pensarmos que a luz percebida como vermelho consiste em um único comprimento de luz, ou que esse comprimento de onda é absorvido apenas pelos cones para comprimentos de onda longos. A realidade é que as luzes coloridas geralmente contêm um amplo e complexo espectro de comprimentos de onda, que podem ativar parcialmente todos os 3 tipos de cones. As razões entre as ativações determinam a cor. A última partezinha do texto sobre fototransdução traz um pouco do papel da adaptação à escuridão e a adaptação à claridade. Então, a adaptação ao escuro se dá pela dilatação pupilar e pela regeneração da rodopsina. Eu achei muito interessante que ele traz no texto, né, que dependendo da intensidade da luz inicial, pode levar minutos até aproximadamente 1 hora para se alcançar a maior sensibilidade à luz no escuro. E achei interessante também e relacionei com fatos que já aconteceram comigo. Por exemplo, quando a gente está dormindo e acorda com a luz no rosto, né? Por que que isso acontece? Porque depois que a gente se adapta ao escuro, a sensibilidade à luz aumenta 1 milhão de vezes ou mais. Então, agora que eu falei da adaptação ao escuro, eu vou falar da adaptação à claridade, que nada mais é do que reverter as alterações na retina que ocorreram durante a adaptação ao escuro. Ela pode levar de 5 a 10 minutos para sofrer todas as etapas da adaptação à claridade. Quando a gente fala de adaptação ao escuro, a gente pode citar o cálcio
como fonte para que ocorra um mecanismo que assegure o registro de mudanças no nível da luz. O que acontece? Os canais de sódio do GMPC também admitem cálcio. E quando está no escuro, o cálcio dentro dos cones se liga a enzimas que sintetizam o mensageiro, causando um efeito inibitório, de modo a fechar os canais dependentes, diminuindo o fluxo de cálcio e sódio, permitindo a fabricação de mais GMPC. Então, isso faz com que assegure o registro das mudanças no nível de luz. Os estudos relacionados ao processamento da retina e suas referências tiveram início em 1950, quando os neurocientistas Kefler Hartline, Stephen Kuffler e Horace Barlow realizaram uma pesquisa sobre as descargas de potencial de ação nas células ganglionares da retina à medida que a retina era estimulada pela luz. Esses estudos mostraram quais os aspectos da imagem que são codificados e foram realizados primordialmente com caranguejos e rãs, abrindo espaço para pesquisas com gatos e macacos posteriormente. Já em 1970, John Dorling e Frank Werblin, de Harvard, conseguiram demonstrar como as respostas das células ganglionares eram construídas com as interações de células horizontais e bipolares. Nessa pesquisa, descobriram que a via mais direta para o fluxo de informação era a partir de um fotorreceptor do tipo cone para uma célula bipolar e então para uma célula ganglionar, que dispararia então o potencial de ação, enquanto a via indireta seria pelas células horizontais, que fornecem informações laterais para a camada plexiforme externa. Também descobriram que quando uma sombra passa sobre um fotorreceptor, ele responde sofrendo uma despolarização e liberando mais neurotransmissores do que quando passa uma luz e esse receptor é hiperpolarizado. O campo receptivo é uma porção da retina que altera a taxa de disparos dos neurônios quando projetada sobre a luz. Ele também pode ser considerado como áreas do espaço visual intercambiáveis com áreas da retina, pela óptica do olho ter uma correlação entre localizações da retina e o campo visual. O campo receptivo também muda de formato e tipo de estímulo, como por exemplo pontos de luz na retina que geram ótimas respostas em células ganglionares, enquanto em demais áreas do córtex visual há melhor resposta neuronal para linhas brilhantes ou até mesmo mãos e rostos. Como por exemplo dessa alteração, temos os registros da retina de uma rã, realizados por Horace Barlow, onde a rã saltará em direção a um pequeno ponto preto que está em seu campo de visão e as células ganglionares da retina serão fortemente estimuladas, agindo quase como um detector de insetos. Nesse slide nós podemos ver dois exemplos da utilização da luz para a verificação do campo receptivo. Na primeira imagem temos a projeção da luz na retina para determinar onde há aumento ou diminuição dos disparos na célula ganglionar, enquanto na segunda imagem nós temos o campo receptivo projetado para determinar a localização do mesmo no campo visual até a retina. Neste slide eu falarei sobre os campos receptivos das células bipolares. Primeiramente, elas podem ser divididas em duas partes, de acordo com suas respostas ao glutamato liberado pelos fotorreceptores. Temos a classe ON, onde a luz incide num cone que despolariza as células e as aciona pela luz, e apresenta receptores acoplados à proteína G, e a classe OFF, onde a luz incide num cone que hiperpolariza as células e as inibe pela luz, e apresenta receptores glutamatérgicos ionotrópicos. Resumindo o campo receptivo das células bipolares, temos a área circular da retina, que proporcionará aferências diretas do fotorreceptor e se chama centro do campo receptivo, enquanto a área da retina adjacente, que proporcionará inferências via células horizontais, ou seja, indiretas, se chama periferia do campo receptivo. Porém, a resposta do potencial da membrana de uma célula bipolar referente à luz do centro receptivo é oposta dessa mesma resposta produzida da periferia, tornando o centro e a periferia antagônicos entre si. E a organização dos campos receptivos do centro e periferia passa de células bipolares para ganglionares,
através de sinapses na camada plexiforme interna, que possui conexões laterais às células amácrinas, que também contribuem para a construção dos campos receptivos das células ganglionares e para a integração de sinapses de cones e bastonetes que chegam através dessas células. Nessa imagem, inicialmente temos o campo receptivo em geral. Ali nós podemos ver as células horizontais, bipolares, a periferia do campo receptivo, o centro do campo receptivo e os fotorreceptores. E logo em seguida nós temos somente a via direta, com uma célula bipolar despolarizada, o fotorreceptor hiperpolarizado e que se encontra no centro do campo receptivo. Logo, a via indireta, com a célula bipolar hiperpolarizada, a célula horizontal hiperpolarizada e o fotorreceptor hiperpolarizado, porém desta vez ele se encontra na periferia do campo receptivo. Os campos receptivos das células ganglionares. Ao afetar o centro e a periferia da célula, diferentemente, pode gerar ilusões de luz, devido à não uniformidade das áreas iluminadas. E as células ganglionares podem ser divididas em M, grandes, e P, pequenas, com as células P constituindo 90% das células ganglionares, sendo 5% de células M e 5% de outras células, que não são M nem P. E boa parte dessas células são sensíveis ao comprimento de luz, chamado de oposição de cores, onde uma cor no centro pode ser cancelada por uma cor na periferia, como por exemplo, verde versus vermelho. Fotorreceptores em células ganglionares. As células ganglionares da retina intrinsecamente fotossensíveis são responsáveis pela transdução da luz e a despolarizam. Devido à pequena quantidade presente no corpo humano, elas não são usadas para um campo de visão direto, mas sim para dar informações às áreas subcorticais, possibilitando a sincronização do comportamento pelas horas de áreas de luz. O processamento em paralelo. O processamento paralelo ocorre quando variados atributos visuais são processados simultaneamente por caminhos distintos, tendo nossos dois olhos processando informações paralelamente, a fim de trazer noções como a profundidade. Para as considerações finais, temos a recapitulação de alguns pontos, como em relação à luz de objetos que é refletida no espaço e é projetada através do olho pela retina, sendo que essa energia luminosa é convertida em mudanças no potencial da membrana no mosaico de fotorreceptores, e esse potencial da membrana do fotorreceptor converte-se em sinal químico que é o neurotransmissor glutamato, e logo convertido em alterações no potencial da membrana de células bipolares e horizontais. E após diversas repetições, a informação de luz, sombra ou cor é convertida novamente e disparada nas células ganglionares como potencial de ação. Temos também a fóvea, que assegura a acuidade para a visão central, e por esse motivo que devemos movimentar constantemente nossos olhos para que outras áreas sejam focadas com a fóvea.